Eu não acredito que você ainda está perdendo tempo fazendo aquele rascunho completão, né? Às vezes 2 vezes o rascunho, perdendo muito tempo ali fazendo praticamente o dobro, né, de produção de texto na hora da prova, e não vamos cometer esse erro, pelo amor de Deus. Vou passar para vocês aqui dicas simples e objetivas, um vídeo que vai fazer você melhorar aí seu desempenho nas provas vindouras, beleza? Vou passar também dicas de como proceder dentro do dia de prova, tá? Quando a prova envolve principalmente objetiva e discursiva. E aí você tem que distribuir o seu tempo entre as duas provas, tá? Meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal da Cefaz Pernambuco, já fui analista judiciário, já fui analista da DPU, analista judiciário no TRT 21, já fui militar. E sou coach para concurso, criador do método 4.2. Se você quiser conhecer meu trabalho aqui como coach, está aqui na descrição do vídeo. Primeiro link eu vou deixar um artigo para te ajudar a entender melhor o que eu estou falando agora. E além desse artigo, vou colocar também para vocês aí o link para o programa de coaching, para você aprender a estudar do jeito certo com o acompanhamento individual, beleza? Você pode ser meu aluno aí e conseguir acelerar a tua aprovação. Mas vamos lá. Primeira coisa, né? Existe um mito aí em relação à discursiva e à preparação para a discursiva. Se a gente estiver falando de concursos como área fiscal, controle, que tem a exigência, né, ou provas para magistratura, cartório, delegado, enfim, que tem como a grande maioria, 90% das provas, os temas oriundos dos conhecimentos específicos, a gente vai entender que a gente vai conseguir ter bagagem para fazer as provas discursivas quando a gente estiver pronto para o objetivo, uma coisa vai estar interligada à outra, tá? O que é que eu sempre falo para os meus alunos no acompanhamento e de vez em quando eu comento sobre isso nas lives, que é natural que quando você tiver maturidade e bagagem para passar e tirar nota de corte, que você já tenha capacidade de escrever. Não significa que você vai ter, mas é natural que a capacidade você já tenha. A prática da escrita tem que ser treinada, mas o mais importante, e vocês podem ver, peguem o edital de vocês aí, se a discursiva, questão discursiva, ou o texto dissertativo for sobre disciplina de conhecimentos específicos, naqueles critérios de correção, vocês vão ver ali que é 5 ou 10% da nota só. Apenas 5 ou 10% é formalidade. Estrutura de texto, linguagem, gramática, essas coisas. 90% ou mais é conteúdo. A argumentação e a resposta aos quesitos. O corretor lá, o cara da discursiva, ele tá lá com um canhoto, ele quer achar aquelas palavras. Você entregou o texto pronto para ele, quando ele estiver corrigindo a tua prova, ele vai procurar lá. Eu quero essa é aquela palavra. Achei todas as palavras, todos os termos ou sinônimos. Tá, o cara abordou o tema. Agora eu vou ver como é que foi a estrutura. Tô entendendo o que ele tá falando? Beleza. Nota 10. É assim. Então a primeira coisa, o seu texto, ele tem que ser um texto claro, objetivo, simples de entender. Facilite a vida do corretor. Ele está ganhando R$ 5 para corrigir cada prova. E tem 1 milhão de provas para corrigir. Se você dificultar a escrita, começar com palavras estranhas, difíceis, frases na ordem inversa, muita vírgula, períodos imensos assim, você vai dificultar o entendimento. Então, eu colocava, inicio a frase, uma vírgula no máximo, tem que ter ponto final. Não vou dar aula de língua portuguesa aqui para vocês, não. Então, vou ser bem prático e objetivo. Começou a frase, é uma vírgula no máximo 2, se tiver um aposto ali. E tem que vir o ponto final. Não fica, tá? Isso vai ajudar a gente, essa estrutura, inclusive a fazer a estrutura de produção de texto sem rascunho que eu vou propor para vocês agora, certo? Mas esse é o primeiro ponto. Objetividade na linguagem, na forma como você se comunica. Não tem problema. Eu tenho um aluno meu aqui, o Otto, que hoje é coach, que ele tirou a maior nota no concurso que ele fez lá para o Cefaz do Espírito Santo e ele escreveu o texto em 10 linhas. Foi de curto e grosso, curto e grosso. Obedeceu e tocou em todos os pontos que o examinador queria. Pronto, está feito. É isso que a gente quer. A gente não quer passar no concurso? Então está feito, certo? Então, se eu estou elaborando um tema de conhecimento específico, ao invés de eu ficar escrevendo todo o texto para depois arrumar o texto, eu vou começar a pensar no texto. Pensar na estrutura, em como é que eu vou fazer. Tá? Cícero, que foi considerado o pai da oratória, ele falava assim, que qualquer bom discurso ele tem que seguir a seguinte estrutura. Primeiro eu digo o que eu vou dizer, depois eu digo
e por fim eu digo o que eu disse. Então eu vou ter essa estrutura sempre. Que para o estudo normal assim, a galera fala de introdução, conclusão, desenvolvimento e conclusão. Seria basicamente isso. Só que dessa forma como eu estou falando, vocês vão entender que na introdução eu tenho que dizer o que eu vou dizer, me remeter ao que vai ser dito. Durante o desenvolvimento, eu sei que eu vou abordar os tópicos. Se a prova é objetiva, é discursiva sobre conhecimento específico, as bancas geralmente elas dizem, quero que aborde tais pontos. E elas vão colocar 2 ou 3. Para cada ponto coloca um parágrafo. E quando for pensar o texto, estrutura esse texto em tópicos, ao invés de fazer um rascunho. Você não vai começar escrevendo, você faz ali um esquema de tópicos. Então eu coloco 5 setas, aqui vai na introdução eu vou falar isso, cada parágrafo isso, distribuo, se eu tiver só 4 parágrafos, se eu tiver 2 pontos para seguir, eu vou colocar a introdução, um ponto, o segundo ponto e conclusão. E aí, na introdução eu vou falar do ponto A e B, aqui eu falo do ponto A, aqui eu falo do ponto B, aqui eu falei sobre o ponto A e B. Na conclusão eu vou estar estruturando dessa forma. E aí eu consigo fazer estrutura em tópicos para montar a minha discursiva. Perceberam? Ah, professor, mas eu estou escrevendo uma questão discursiva, não tem introdução nem conclusão. Se for uma questão discursiva mesmo, o examinador pergunta A e você tem que responder B, em texto. Aí é até 10 linhas, 20 linhas, aí não tem desenvolvimento. Desculpa, não tem introdução e conclusão, é tudo desenvolvimento. Aí beleza, fica mais fácil ainda, porque aí você vai estruturar só o que vai ser dito. E aí você vai pensar sobre o tema, tá? E estruturar o texto em tópicos, que é o segundo passo. E aí você vai desenvolver a habilidade de escrever os períodos curtos, que eu falei lá no início, direto no máximo 2 orações, tá? Então pense em 2 verbos. Se eu tiver mais de 2 orações, mais de 2 verbos, eu já tenho que treinar para ter um ponto final. E aí vai ser fácil eu pensar a oração e não a palavra. Então aí, para escrever sem rascunho, com os tópicos da discursiva estabelecidos, eu vou jogar cada período na folha do papel já escrito. E aí vai ficar muito mais fácil, porque eu não vou estar colocando palavra por palavra na folha, que já é a folha... A de rascunho você vai usar para fazer os tópicos, que rapidinho você faz. E na definitiva você já vai jogando a frase toda pronta. Dá um frio na barriga? Dá. No começo a gente vai errar muita coisa, vai ter que passar aquele tracinho? Vai. Mas isso aí não tira ponto. Errou a palavra, errou alguma coisa, passa um traço e continua. Não tira ponto isso aí. Você só não pode rasurar. Mas você tem essa possibilidade de anular aquilo que está sendo escrito. Dessa forma você vai ganhar tempo. Eu fazia uma discursiva, veja, eu já fui aprovado em concursos com discursivas para tribunais, área de controle, Tribunal de Contas, fazendo inclusive textos de 60 até 90 linhas, que são os relatórios de auditoria. É o exemplo do Tribunal de Contas da Bahia, que inclusive minha nota na discursiva me jogou para dentro mais para dentro ainda, né? Eu tinha ficado em 24º, fui para 17. Eram 25 vagas. Já tive oportunidades aí de provas onde eu tirei 9,67%. Então, assim, quase gabarito. Fazendo essas técnicas, que eu desenvolvi depois de ter tomado pau, tá? Eu já reprovei por causa de redação em 2 oportunidades. Na CGE de Pernambuco e na ANEEL, para analista. No momento mais difícil da minha vida. Eu trabalhava no Exército, isso foi em 2010. Eu ganhava 2 mil por mês e fiquei dentro das 15 vagas na objetiva, mas reprovei na discursiva. E eu ia ganhar 12 mil. Imagina, de 2 para 12. Dava até mais quando colocava alguns benefícios. Então vejam que eu aprendi isso aqui que eu estou falando para vocês na prática. Eu não sou um professor de língua portuguesa, um professor de redação que nunca fez um concurso, estou te passando teoria. Não, estou passando conhecimento de rua, vivência, experiência em prova. E dá certo, dá muito certo, tá? Vou colocar o link aqui para vocês lerem sobre esse processo e entenderem melhor, tá? Espero que vocês entendam. Qualquer coisa, coloca nos comentários aqui que eu volto para responder, beleza? Outro ponto, qual é o momento que eu vou fazer essa discursiva? Veja, se a prova discursiva ela veio junto com a objetiva, não precisa fazer ela no começo. E eu não recomendo que faça. Tem gente que quer só ver o texto para ver se é legal ir ou não. Não recomendo. Faz a tua prova, porque isso vai abalar teu emocional. Se tu tiver lido o tema da discursiva e for uma coisa que tu não entende,
Tu vai passar a prova toda pensando o quê? A objetiva. Tu vai acabar, vai minar teu psicológico. Deixa para descobrir depois, tá? Agora, se você for um cara que não se emociona, você pode até ler, porque aí no decorrer da prova vai chegar o estalo, igual eu fiz numa prova uma vez. Eu comecei a prova para analista de planejamento de Pernambuco e eu li o texto, mas eu sou um cara zero emoção em prova, tá? Nada me abala em prova, não. Então eu li o texto e era sobre matriz de Guth. E eu não sabia o que de acho era matriz de Guth. Eu não tinha, aí eu fui fazer minha prova objetiva. Fiz em camadas, não sabia eu pulava, fui até o final e tal. Depois de dar 3 passadas no conteúdo, aí eu fui fazer a prova discursiva. Aí veio um estalo. E aí eu consegui, parei a ideia, claro que eu já tinha visto isso há muito tempo, mas aí eu consegui lembrar que era gravidade, urgência e tendência. Matriz de Guth para tomada de decisão. E aí eu comecei. Aí eu estruturei em tópicos, falei na introdução que é uma técnica da administração geral que ajuda o gestor na tomada de decisão, né? Onde serão elencados gravidade, urgência, tendência, viu? Eu disse que eu ia dizer. E pararará. Aí, segundo parágrafo, primeiro da conclusão, só sobre gravidade. Aí depois só sobre urgência, só sobre tendência. E no final, apresentei o esboço do que seria a matriz, os critérios de avaliação e disse que acabei de falar sobre a matriz de Guth e repeti que, enfim, foi 9 pontos, banca Sebrasp, 9,70 e poucos por cento. Então quase 10 numa prova que eu estava quase perdido, mas eu não me abalei, eu poderia ter me emocionado no começo e não ter feito a prova discursiva. Tá? Nesse concurso eu passei nas vagas, para analista de planejamento e orçamento, que é um concurso hoje que paga R$17 mil iniciais. Então vejam, é uma habilidade que você vai desenvolver. O que significa que você em alguns momentos você vai testar e pode ser que você se dê mal. Mas eu garanto para vocês que depois que vocês desenvolverem essa habilidade, vocês vão fazer a prova com muito mais tempo. E eu estou falando que se você tirar tempo e reduzir pela metade o tempo gasto com a discursiva, vai sobrar esse tempo para as objetivas. Então, tu está melhorando a tua performance na prova. Beleza? De uma forma geral. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ser meu aluno, professor, cara, eu tenho que passar no concurso, trabalho, enfim, sou mãe. Veja, independente de você trabalhar, de você ter filho, de você ter atribuições, de não ter o tempo todo, eu trabalho com pessoas reais. Pessoas que trabalham, pagam seus boletos e querem melhorar de vida. O cara às vezes já é concursado, que é um concurso maior. Eu não fiz isso 3 vezes. Então eu vou ajudar um cara que estuda 8 horas, mas eu tenho que ajudar um cara que estuda 3 horas por dia, 2 horas por dia, que precisa usar o final de semana, que precisa tirar férias. Eu tirei férias para fazer concurso muitas vezes. E aí eu vou tocar nesse lugar, vou chegar nesse lugar aí. Então se você está, independente da tua condição, querendo melhorar de vida e não sabe o que fazer, venha-se embora pro programa de coaching do Método 4.2. Eu vou te ajudar a deixar de ser coisado, a melhorar, vou te ajudar a melhorar de vida, a ter um emprego melhor, mais estabilidade, poder curtir a tua família, tá? O WhatsApp do coach é 81-99838-7454 e é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou falar com a minha equipe de atendimento. Vai ser um prazer aí poder ser teu treinador, beleza? Eu vou ficando por aqui, compartilha o vídeo, copia o link do vídeo aqui e joga aí para teus coleguinhas no WhatsApp, no Telegram. E também não deixe de se inscrever no canal. É muito importante que você faça a sua inscrição no canal. Grande abraço, fiquem com Deus. Fui.